Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, chegamos na questão de número 7. Deus criou os anjos. Ora, o testemunho da Sagrada Escritura é abundante quando nós vamos falar a respeito desses seres, dos anjos. Nós vemos, por exemplo, um anjo que foi até Nazaré anunciar à Virgem Maria que ela seria a mãe de Deus. Nós vemos também que um anjo ou um arcanjo visitou Tobias. Foi o anjo Rafael. No final da história de Tobias ali, ele se revela como o anjo Rafael, como o Deus cura, o anjo da cura, o anjo que foi ali para poder curar ao pai de Tobias e também ajudar Tobias em toda a viagem. Nós vemos também no livro dos Atos dos Apóstolos que anjos tiraram Pedro da prisão. Então, meus irmãos, os anjos, eles estão aí abundantemente na Escritura. Então, o primeiro tópico hoje que nós queremos aqui trazer à luz, tudo aqui que nós estamos falando, é tudo tirado do catecismo. Primeira ideia, então, né? Nós estamos trabalhando cada estudo que nós fazemos, nós colocamos algumas ideias, todas elas são resumos do catecismo. Primeiro, a existência de anjos e demônios é uma verdade de fé. Então, a existência de anjos e demônios é uma realidade de fé. Quando nós olhamos para as fábulas do mundo, do dia a dia, né? Bruxas, horóscopo, coisas semelhantes, nós sabemos que tudo isso são contos, né? Mas quando nós falamos de anjos e demônios, nós não estamos falando de contos. Nós não estamos falando de uma fábula, mas nós estamos falando de algo que realmente existe, né? Por quê? Porque Deus, ele não se engana. Mesmo que isso pudesse ser para o nosso benefício, para que a gente se tornasse pessoas melhores, Deus, ele sempre diz a verdade. Então, Deus, ele se revelou. A existência de anjos e demônios é uma verdade de fé. Então, o primeiro tópico é esse. Os anjos e demônios são uma realidade de fé. De maneira que nós não podemos negar isso, porque isso faz parte do depósito da fé. Segundo ponto, os demônios são espíritos que pecaram contra Deus. Deus criou bons por natureza. Então, primeira coisa, né? Os demônios, a começar pelo seu chefe, porque existe tanto nos anjos bons quanto nos anjos maus, existe hierarquia. Isso aqui é importante a gente dizer. Nós temos lá os 9 coros angélicos, os conhecidos, né? Também, entre os demônios, existe hierarquia. Existe um demônio para cada coisa. E isso aqui é importante a gente ter noção disso. Então, eles foram criados bons por naturezas. E todos os espíritos os fez seus filhos pela graça. Mas, chefiados por Lúcifer, muitos deles se rebelaram e disseram: não queremos servir a Deus. Então isso aqui é importante. Os demônios, eles foram criados bons por Deus em sua natureza, mas se tornaram maus porque desobedeceram. Eles, na sua soberba, chefiados por Lúcifer, eles disseram: não serviremos, não queremos servir a Deus. Os anjos, porém, ficaram fiéis a Deus, queremos servir a Deus, e o chefe dos anjos fiéis era São Miguel. O próprio nome Miguel é Micael, que significa quem como Deus. Esse mesmo foi aquele que gritou no céu e disse: nós serviremos. Por isso São Miguel é aquele que combate todo o inferno, aquele que combate as hordas de Satanás e seus demônios contra essa luta, né? Essa luta que Deus já venceu, mas Miguel é aquele que se levanta no céu. Número 3. Os demônios tentam os homens. Os demônios, desde o momento em que pecaram, odeiam a Deus e a todos os que amam a Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Já ouvi uma vez, me fizeram uma pergunta se
Os anjos poderiam se arrepender, poderiam voltar atrás. Não. A decisão dos homens, a decisão dos anjos, ela é irrevogável. Assim como para depois da morte, o homem não pode mais voltar atrás, o anjo na sua essência, porque ele conhece a verdade de uma maneira intuitiva, diferente de nós, que podemos ainda nesta vida se arrepender, os anjos não. Suas decisões são irrevogáveis, eles não podem voltar atrás. Então, respondendo, o demônio se arrependerá? Poderia voltar atrás? A resposta é não. Sua decisão, a decisão dos anjos, é uma decisão irrevogável. Por quê? Porque eles sabem a consequência das suas escolhas. E nós, enquanto estamos nessa terra, nós não sabemos as consequências das nossas escolhas. Mas eles não, porque conhecem de uma maneira muito mais profunda que nós, então as suas decisões são irrevogáveis. Então, eles odeiam a Deus e odeiam a todos os homens que amam a Deus. Por isso, desejam que os homens ofendam a Deus e sejam condenados ao inferno. Veja, irmãos, isso aqui é muito sério. Então, o demônio, no seu ódio a Deus, ele vai direto contra as criaturas que amam a Deus, com um objetivo. Qual o objetivo? O objetivo é lançar a nós na sua derrota, na sua desobediência. Então é claro, né? Ele se levantará contra os mandamentos, ele se levantará contra tudo aquilo que é sagrado, se levantará contra Deus. É o motivo pelo qual os demônios tentam os homens. São muitos os exemplos na Sagrada Escritura. A começar da tradicional, da onde veio o pecado original, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 24, está lá a culpa original. O demônio aparece em forma de serpente aos nossos primeiros pais, ali na figura de Eva, e com aquela conversa fiada, Eva cai direitinho ali no argumento do demônio. Por isso a gente costuma dizer que com a tentação nós não dialogamos. Nós não dialogamos com o demônio. Eles nos tentam também de muitas maneiras, levando-nos a fazer o que é contra a vontade de Deus. A forma habitual que usam para tentar-nos é de nos incitar às más inclinações ou aproveitando-se delas. A tentação não é pecado. Então, o Catecismo está nos dizendo que a tentação em si, ela não é pecado. O pecado é se fizermos caso do que nos pede o demônio. Por isso, ao dar-nos conta da tentação, devemos acudir a Deus e dizer com todo o coração: afasta-se de mim, Satanás, e devemos também recorrer sempre a Nossa Senhora. Então, ele está dizendo para nós, a tentação em si não é pecado. Pecado é consentir na tentação. Entende, irmãos? Sentir não é pecado. Consentir, sim. Aí vira pecado. Número 4. A proteção dos anjos da guarda. No Antigo Testamento, há um livro muito bonito, no qual se narra que Tobias devia fazer uma longa viagem cheia de perigos, em busca de um companheiro de viagem. Então, busca um companheiro de viagem. E Deus envia o arcanjo Rafael, que lhe acompanha e lhe mostra o bom caminho, devolvendo feliz a sua casa. Nós também vamos a caminho do céu. Neste caminho existe muitos perigos para a nossa alma e o nosso corpo. Deus nos dá um companheiro de viagem que está sempre ao nosso lado, ainda que não o vejamos. É o anjo da guarda. Nosso anjo nos ama com o melhor dos amigos, nos protege dia e noite e nos fala ao coração, nos convidando a fazer coisas boas. Quando rezamos, ele apresenta a nossa oração a Deus. Então ele faz analogia, ele fala de Tobias, que precisava fazer uma viagem perigosa, e ele faz uma analogia da nossa vida, que estamos a caminho. Nós estamos a caminho do céu. Estamos a caminho do céu. E Deus também não nos deixa só. Ele nos dá um companheiro nessa viagem, que é o nosso anjo da guarda, que, com o influxo da graça, ele nos auxilia, né? Ele nos encaminha para o bom caminho, ele oferece as nossas orações a Deus. Tudo isso
o nosso anjo da guarda. E quão bom seria que nós tivéssemos um relacionamento com o nosso anjo da guarda. Porque, embora ele seja incorpóreo, ele é uma pessoa. E pessoa é relacionamento. Pessoa é relacionamento. Número 5. O uso da água benta. A igreja recomenda aos cristãos usar a água benta, que é um sacramental, para implorar o perdão dos pecados veniais e alcançar a proteção de Deus contra as insinuações do demônio. Santa Teresa de Jesus dizia: de nenhuma coisa foge mais o demônio para não voltar do que da água benta. Veja, Santa Teresa d'Ávila diz que, e como nós precisamos, nós vemos numa época que os cristãos, eles procuram tantas coisas, né? Recorrem a coisas esquisitas e até, infelizmente, às vezes, coisas fora da tradição católica, da tradição cristã. A água benta é um sacramental. É um sacramental com uma eficácia enorme, irmãos. Veja, ela serve para nos ajudar na luta contra os pecados veniais, e nós podemos nos persignar com a água benta, né? Fazer o sinal da cruz sobre nós com a água benta. Nós podemos aspergir na nossa casa, nós podemos colocar na nossa comida que nós comemos e tudo mais. E ela tem uma eficácia sobrenatural, porque ela é um sacramental. Tanto é que a água benta, no rito oficial de exorcismo da igreja, ela está lá presente. E, por último, os nossos propósitos, né? Em cada estudo nós estamos deixando um pequeno propósito. Aprender a oração do anjo da guarda. E acredito que a maioria saiba, né, a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos em frente e vamos juntos e firmes conhecendo a nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.